Olá, pessoal, boa tarde. Em nome da Alcan, gostaria de desejar a todos um feliz ano novo, com prosperidade, muita saúde, e agradecer também a presença de vocês no nosso call mensal e anual. Hoje a gente contará com a presença do Paulo Val, nosso economista-chefe, que vai falar um pouco do cenário aqui e lá fora. O Pedro Drey, que é nosso portfólio manager da parte macro, que vai falar das nossas posições, tanto no mercado de juros quanto de câmbio. E, finalmente, o Duda vai falar das nossas posições de renda variável. E, mais uma vez, a gente vai deixar aberto o chat e o Q&A para possíveis perguntas, e ao longo do qual a gente vai tentando responder ou por escrito ou ao vivo, tá? Paulo, por favor, pode começar. Obrigado, feliz 2022 a todos. Eu vou começar falando da parte externa e, mais uma vez, o tema começa sendo a pandemia. A gente já tinha conversado no último call sobre a nova variante que tinha aparecido, a variante Ômicron, e o que aconteceu nesse último mês é que a gente acumulou um pouco mais de informação com vários surtos em diversos países, uma elevação forte do número de casos, que, na verdade, tem a má notícia, que ela é uma variante muito transmissível, mas as evidências até aqui apontam que, apesar da gente ter uma perda de eficiência das vacinas, mesmo assim, a nova variante ela é tanto menos letal, quanto causa também menos complicações do que as cepas anteriores. De novo, é uma coisa que a gente tem que ter bastante humildade, acompanhar a evolução dos casos ainda, mas a evidência que a gente tem até aqui parece apontar nessa direção. E sendo assim, até aqui, pelo menos, é uma notícia mais positiva para a parte econômica. É uma parte que causa menos ruptura, menos problemas nas cadeias de produção, menos problemas nas economias de forma geral. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a consequência direta disso é que o ponto que a gente estava da atividade e inflação continua a ser predominante na atuação dos bancos centrais. Acho que esse é o ponto que eu queria chegar. A gente já vinha com, por exemplo, o Fed, o Banco Central Americano, apertando o discurso. Ele não alterou o discurso em função dessa nova variante, continua ali com a preocupação em relação à inflação e acelerou o programa dele de compra a redução das compras de ativos, o que, no final, aponta na direção dele manter viva ali as altas no ano que vem, podendo começar, inclusive, em março. Então, é uma informação nessa direção que é importante, tanto para os desenvolvidos, né? A gente teve, por exemplo, o Banco Central do Reino Unido subindo juros, é um Banco Central importante entre os países desenvolvidos, mas também a gente entra nessa nova etapa ali mesmo no Fed, com uma sinalização mais clara ali que o início do processo de normalização monetária está se aproximando. E aí, em relação aos emergentes, a gente tem alguns países com elevação forte de casos, né? E aí, por exemplo, os nossos vizinhos, a Argentina, acho que é um destaque, começou a ter uma elevação forte. O Brasil ainda está um passo atrás, mas provavelmente nos próximos dias, dada a facilidade de contágio dessa nova cepa, a gente vai ver também uma forte elevação do número de casos. Uma coisa que é importante para a gente é o impacto fiscal disso, né? Acho que o nosso calcanhar de Aquiles tem sido a política fiscal, e isso poderia gerar um movimento na busca de um aumento, uma ampliação da rede de proteção social, mas eu acho que aqui tem duas ressalvas. A primeira delas é o estabelecimento do Auxílio Brasil muito recentemente, então isso deu uma ampliação do número de pessoas recebendo, e, além disso, do montante
recebido em relação ao Bolsa Família. E a segunda coisa é que a janela que nós estamos, ela não é muito propícia a novos estímulos fiscais, porque justamente a gente está no recesso parlamentar. Não é impossível, mas é mais difícil acontecer, né? A gente teve a aprovação do orçamento em dezembro, foi um processo muito ruidoso, como sempre tende a ser. Nesse caso específico, como o cobertor era muito curto, a gente viu isso claramente, uma demanda muito grande de desoneração de folha. Teve uma discussão ali de aumento, inclusive, do Auxílio Brasil, fazer alguma coisa maior do que os R$ 400 que estavam sendo propostos. Tem uma discussão de fazer um novo programa de refinanciamento de dívidas tributárias. Então, tem tudo isso acontecendo, e esse processo aconteceu de forma muito forte em dezembro, mas agora a gente vai passar por uma janela onde em algumas semanas nós não devemos ter muito ruído. O que vai ter, e aí eu acho que foi uma questão importante, é o movimento na direção de reajustar algumas categorias do funcionalismo. Isso gerou uma insatisfação muito grande, e o movimento mais claro está acontecendo na Receita Federal, que a gente teve uma entrega de cargos de algumas chefias, mas também a gente começa a ver outras instâncias de governo também com essa movimentação. Entre elas, a questão o próprio Banco Central está com funcionalismo em alguns movimentos ali também de seguir a receita. Então, uma coisa para a gente observar. Em princípio, o espaço dado para o aumento do funcionalismo ele está fixo, deveria ser uma discussão sobre a repartição desse bolo, mas em fevereiro, provavelmente para final de fevereiro, a gente pode ver essa discussão voltando a crescer de alguma forma. Além disso, bom, com esse quadro fiscal, a gente passa, então, para a questão da inflação, né? Que é uma consequência direta do fiscal. A gente estava vendo ali um movimento de deterioração das expectativas, e o Banco Central teve que manter um discurso duro ali de combate à inflação, apesar de ele não ter acelerado o passo de elevação da Selic. Ele adotou um discurso mais duro. Isso teve um impacto. Ele conseguiu, na verdade, reverter uma pequena parte da piora das expectativas mais longas. Nesse sentido, ele foi bem sucedido. Só que a gente continua achando que, para consolidar esse ganho que ele teve, ele vai precisar continuar entregando o aperto monetário, deve fazer 150 vezes de aperto monetário na próxima reunião, e, mesmo assim, continuar adotando um discurso mais duro de combate à inflação, apesar das revisões sistemáticas que a gente tem visto aí nas projeções de crescimento. Acho que não tem muito jeito, é uma consequência direta do combate à inflação, ele ter que aumentar os juros e isso ter algum impacto em cima da atividade, que é o que a gente está vendo. Bom, com esse cenário, eu passo para o Pedro para comentar os mercados. Boa tarde a todos. Eu queria desejar aqui um feliz 2022 para todo mundo que nos ouve aqui, nesse primeiro dia útil do mês. Vamos lá, eu vou dar sequência aqui. O Paulo já falou de cenário, vou falar um pouco de como é que a gente está vendo os mercados aqui na parte macro. Hoje, excepcionalmente, também no mercado de câmbio. Tá? Final de ano é sempre um momento muito atípico do ponto de vista de fluxos e rebalanceamento de portfólio, né? Ainda mais num ano tão intenso como a gente viveu agora, que foi 2021. Né? Então, esse mês de dezembro também não foi diferente. Algumas coisas peculiares chamam um pouco nossa atenção. A primeira delas é o mood, né, extremamente positivo dos mercados. Você vê as bolsas como referência dos Estados Unidos fazendo novas máximas, né, ao longo do mês, tanto S&P quanto o Nasdaq, a despeito de tudo que está acontecendo, seja nesse quesito pandemia, né, com a aceleração dos casos da Ômicron, ainda nova variante que realmente chama muito a atenção, mas seja também do ponto de vista de política monetária, né, com o principal banco central do mundo aí, começando a se mexer de maneira mais forte, se posicionando mais numa direção
de retirada de estímulos. Então, eu acho que é destaque esse mood muito positivo dos mercados, né, conseguindo ver através dessa aceleração de casos da Omicron, né, com uma visão de que isso não vai derrubar o crescimento global. Tá? Então, acho que eu sintetizaria dessa maneira o apetite a risco. Acho que o que alivia um pouco esses fatores mais negativos talvez seja a questão de China. Né? A gente viu, ao longo do mês, a China numa trajetória de desaceleração, mas, finalmente, né, o governo chinês entrou fazendo alguma atuação, uma flexibilização tanto fiscal quanto monetária. Acho que isso dá um suporte nessas perspectivas, né, para crescimento econômico, para as commodities, né, o que acaba sendo positivo para esse apetite a risco. Então, a gente viu os mercados de commodities bem suportados, né, os ativos mais relacionados a crescimento também com comportamento positivo, petróleo, que é muito ligado a isso, a despeito da nova variante, teve uma performance bastante positiva no mês agora em dezembro. Tá? Mas acho que o Paulo já colocou o holofote no Fed, esse acho que é o grande tema, né, que a gente vem falando aqui há muito tempo, né, já há tempo demais até, dessa mudança de postura do Fed. Eu acho que culminou agora com essa reunião em meados do mês de dezembro, onde ele acelerou o taper, né, visando encerrar o programa de expansão de balanço ali em março do ano que vem e já tendo grau de liberdade para subir os juros, né, ainda no final do primeiro tri do ano que vem. Né? E quando você olha as divulgações, as expectativas do Fed, quando ele divulga, né, uma reunião sim, outra não, nessa de dezembro ele divulgou quais são as expectativas individuais ali das projeções de juros, você vê a mediana dos membros lá do board do Fed já botam 3 altas em 22, 3 altas em 23 e mais 2 em 24. Então, o Fed está com uma projeção de 8 altas de juros, mais do que o que tem no mercado hoje. O mercado, antes do movimento de hoje, que está bem forte, tinha menos de 6 altas, hoje está indo para 6 altas, precificado na curva até o final de 2024, ainda abaixo do que o Fed projeta. Então, o mercado ainda dando um benefício da dúvida muito grande, né, atribuindo uma credibilidade muito elevada para o Fed, né, ainda com uma precificação, ao nosso ver, bastante tímida ainda. Então, dito isso, a gente tem mantido as posições tomadas em juros dos Estados Unidos, a gente continua acreditando que a simetria é considerável. Né? Se o mercado colar nas projeções do Fed, a gente está falando de uma abertura de um pouco mais de 50 bases de taxa, o que é bastante coisa, considerando, né, a taxa dos Estados Unidos. Tá? Então, a gente continua vendo essas posições como favoráveis. Né? Além disso, o que a gente observou no mercado foi, né, um mercado de rates ainda numa tendência de alta bem pronunciada. Eu acho que o Brasil se destacou até de maneira positiva nesse sentido. O Brasil teve um fechamento de taxa expressivo, mas ex-Brasil a gente viu uma tendência ainda muito forte, né, as taxas de juros abrindo de maneira considerável em diversos países. Acho que o destaque é o leste europeu, quando você olha ali aquele bloco Hungria, Polônia e República Tcheca, países que a gente acompanha aqui, tem posições que houve um movimento muito forte ali, República Tcheca e Polônia abrindo quase 100 bases agora no mês de dezembro, então um movimento bastante expressivo, os bancos centrais entregando altas de juros, né? A República Tcheca, que vinha num ritmo mais forte, entregou uma outra alta de 100 bases agora no final de dezembro, o mercado tinha uma expectativa de 75 bases, a Hungria ainda de maneira tímida, também fazendo alguma elevação de juros, ainda com juro muito baixo. Polônia também entregou mais uma alta de 50 bases, ainda com juro muito baixo, mas, em geral, é um bloco que está com uma aceleração inflacionária muito forte, onde as metas de inflação são entre 2 e 3, né? As inflações estão rodando entre 5 e 7, os juros ainda estão muito baixos, então a gente continua identificando que são países que têm potencial de uma abertura de juros pronunciada para frente, então também tem assimetria. Tá? Além desses países, o Paulo citou já o Reino Unido, né, um banco central também muito importante, da Inglaterra, que finalmente entregou a sua primeira alta de juros. Né? Teve o Banco Central da Rússia, com uma alta expressiva também, 100 bases. Tem todo o bloco de Latam, né, com o México, que teve uma surpresa mais rock também, que entregou 50 bases. Colômbia subiu juros, Chile, Brasil. Então, essa temática de alta de juros continua muito forte, né? E a gente continua explorando muito isso aqui no nosso portfólio. Tá? As posições internacionais continuam relevantes. Né? Isso era uma temática que a gente já vem falando há muito tempo, que eu me lembro da gente, no início do ano passado, falando aqui que a gente já está
ainda se debruçando muito sobre isso no final de 2021 e na abertura de 2022. Acho que cá estamos, acho que acertamos bem esse cenário de juros, mas a gente acha que essa história ainda não acabou. Tá? O Fed nem começou a subir o juro ainda, acho que os desafios são enormes, né? Eu acho que tem muita incerteza ainda em cima dessa nova onda da Omicron, a despeito dela ser menos letal, causar menos transtornos, né? E não ter tanto impacto em crescimento, você ainda tem problemas assim nas cadeias de produção, no mercado de trabalho, né? Que tem mostrado um comportamento bem esquisito, assim, em diversos países, uma dificuldade de você encontrar trabalhadores que inicialmente estava restrito ao setor industrial, mas agora a gente já vê isso se expandindo para o setor de serviços. Então, é um panorama bastante preocupante na nossa visão. Então, a gente continua acreditando que a inflação é um tema e a gente continua atrativo perseguir altas de juros, tá? Em diversos países, não só no Brasil, mas que também, na nossa visão, é uma oportunidade. Tá falando um pouco de Brasil, acho que pouca coisa aconteceu, né? A gente, de fato, observou uma melhora muito grande no mercado de juros, o câmbio relativamente de lado, vou comentar um pouco, mas o mercado de juros realmente chamou atenção tanto a queda das inflações implícitas, né, que vieram de um patamar perto de 6,5 para 5 e baixo, 5,25, 5,30, é um número relativamente bem comportado pelo tamanho do desafio que tem pela frente. Na nossa visão, foi um alívio técnico. A gente não acha que os mercados de juros tinham ido além da conta, talvez tenham ido um pouco rápido demais. E aí é natural você observar essas reversões, né, ainda mais no momento onde, né, final de ano, onde tem pouca liquidez, onde alguns players maiores, né, tentam desmontar posições, onde o mercado é líquido, e você acaba vendo um exagero dos movimentos. Então, o fato é que o Brasil melhorou muito, né, principalmente o mercado de juros, em dezembro. A gente não acha que teve um amparo da parte dos fundamentos, né? Você teve algumas surpresas um pouco para baixo de inflação, mas está longe do nosso problema inflacionário que está resolvido, né? O Banco Central vai continuar indo além no processo de aperto monetário. Como o Paulo falou, a gente acredita numa alta de mais 150 bases no próximo Copom, que é início de fevereiro, né? Ele deve estender o ciclo para alguma coisa perto de 12, 13, né? Justamente no momento onde o Fed começa a subir o juro. Então, ainda vai ser um momento muito desafiador para o nosso Banco Central aqui. E quando você olha o que está implícito na curva hoje, né, o mercado tem uma Selic terminal um pouco abaixo de 13 no primeiro semestre do ano que vem, mas rapidamente o mercado já precifica mais de 250 bases de queda, iniciando a partir do meio desse ano. Então, na nossa visão, um quadro extremamente otimista. A gente acha que não tem espaço para o Banco Central começar o corte de juros tão cedo. Então, a gente acha que essa parte intermediária da curva ainda está bastante atrativa, né, do ponto de vista de precificação. Né, a gente continua vendo uma assimetria altista, tá? E talvez a gente tenha um comportamento um pouco parecido com o que foi final de 2020, início de 2021, né, onde novembro e dezembro foram meses de uma euforia muito grande, né, mas o início do ano trouxe a realidade à tona mais uma vez e como a gente acha que vai acontecer, ano de eleição, o desafio fiscal é enorme, a questão inflacionária está muito latente, então a gente acha que o mercado de juros continua bastante frágil. Tá? E aí, falando um pouco do mercado de moedas, a gente continua com uma visão parecida do que a gente vem há muito tempo, é uma visão de um fortalecimento do dólar de maneira geral. Todo esse pano de fundo do Fed, eu acho que reforça esse tema de um dólar forte, né, do dólar ficar numa posição favorável perante as outras moedas. Né? Os Estados Unidos tem uma posição de destaque do ponto de vista de crescimento, né? Uma resiliência grande do ponto de vista de crescimento econômico. Né? Isso, por si só, já deveria ser motivo para o dólar se fortalecer. E na ponta vendida, a gente gosta de expressar essa visão, né, nos emergentes mais frágeis, como a gente tem dividido aqui já com vocês há bastante tempo. Tá? Então, são diversos países que a gente identifica essas fragilidades, cada um com a sua história, mas, em geral, tudo muito parecido. Né? Certo desafio de crescimento, problemas monetários, questões fiscais. Né? Dá para citar aqui o rand sul-africano, o peso mexicano, o peso colombiano, o peso chileno, né? O real, o nosso real. Né? Todo esse contexto da América Latina que a gente tem repetido aqui há muitos meses, né? Continua, né, numa trajetória de piora muito forte. Né? E aí a gente cita aqui o peso colombiano, o peso chileno, que estão no all-time high de depreciação. Né? O Chile
teve a confirmação da vitória do Boric, né, a guinada à esquerda, que era uma ameaça que estava aparecendo. A Colômbia vai passar por eleições no meio desse ano, tanto do Congresso quanto do Executivo, então a gente acha que é um vento contra também para esse país. Então a gente gosta de ter posições compradas em dólar contra esses emergentes mais frágeis. Tá? Esse bloco de América Latina, naturalmente, entra nesse bloco aí de países mais sensíveis a essa alta inflacionária, mais sensível a uma alta de juro dos Estados Unidos. Então, a gente tem mantido esse portfólio comprado em dólar, com posições vendidas nessas moedas mais frágeis. Aqui no Brasil, o dólar oscilou pouco no mês de dezembro. Na verdade, ele encerrou o mês praticamente estável ao início, mas com muita volatilidade intramês. Né? Dezembro é sempre um mês de fluxo muito negativo. Esse mês não foi diferente. Né? A gente viu uma saída financeira de aproximadamente 7 bilhões de dólares, né, que foi oficiatado por uma intervenção do BC na venda de quase 5 bi de dólar à vista, de dólar pronto, sem contar todas as intervenções que foram feitas ao longo do ano, que venciam agora no final do ano para compensar o vencimento do overhead, que gerava uma pressão altista do dólar aqui no fechamento do ano. Então, isso trouxe bastante volatilidade para o real, que acabou encerrando o ano próximo de 5,60. Mas a nossa visão aqui continua de que em algum momento a gente vai romper esse range de 5,60, de 5,80, que a moeda tem operado no período recente. A gente acha que o risco fiscal ainda não está plenamente precificado. Tá? Eu acho que o mercado ainda está se debruçando muito nessa questão do carrego como uma defesa para a moeda. A gente não compartilha muito dessa visão. Né? É um ano eleitoral, onde a incerteza está muito grande e não parece, né, que o teto de gastos vai ser que era a nossa âncora fiscal, vai ser trazido de volta para as discussões. Pelo contrário, a gente está aqui abandonando cada vez mais os candidatos mais prováveis, por enquanto, a levarem a eleição, não mantém o teto de gastos no discurso. Então acho que é um cenário que continua bastante desafiador. Então, a gente acha que o câmbio eventualmente vai romper esses níveis de 5,80, que tem sido o topo do range aí. A gente continua achando que os juros têm oportunidades altistas, não só pelas questões domésticas, mas também por esse ambiente internacional mais desafiador. Tá? Eu acho que é um pouco essa a cabeça aqui na parte de juros e câmbio. Vou passar para o Duda aqui para dar sequência na parte de renda variável. Tá bom, Pedro. Muito obrigado. Aqui é o Duda, o gestor de ações e portfólio manager. Passar um pouco a nossa visão um pouco primeiro do mês, né? No mês, a gente vinha numa trajetória de recuperação nos multimercados. Infelizmente, no mês, a gente conseguiu ficar positivo nos multimercados e até acima no fundo de bolsa. Os fundos tiveram uma pequena realização principalmente da parte de renda fixa, mas a parte de juros foi a principal contribuição no ano. O Pedro comentou aí um pouco que teve uma volta, um otimismo, acho até um movimento técnico que acontece no final do ano, tanto globalmente, principalmente nos Estados Unidos, quanto no Brasil, mas eu acho que a tendência continua presente, e o fundamento, a gente continua perseguindo isso, e agora, no primeiro dia do ano que está abrindo os mercados, já vem novamente uma abertura de juros relevante, tanto lá fora quanto no Brasil. Tá? Em bolsa, no mês de dezembro, teve um movimento positivo das empresas de commodities, a gente persegue esse movimento e conseguiu capturar. Teve um pouco de realização no setor financeiro, que a gente acha positivo, mas principalmente também teve um movimento técnico, que também é comum no final do ano, de segunda linha, em papéis de consumo que a gente não gosta, dados juros altos, que tiveram uma recuperação. A gente acha que isso não é sustentável e agora tem um pouco de recuperação, um pouco já no começo do ano. Tá? A Bolsa aqui também teve um movimento positivo, e aí lá fora a gente continua achando que tem um risco-retorno mais favorável. Então, a gente também persegue essa posição de mercados desenvolvidos contra mercados emergentes, inclusive o Brasil, e isso também teve uma volta um pouco desse hedge, então por isso que a posição não foi tão positiva. Tá? Mas, de novo, fazendo um balanço do ano, foi um ano de reversão, né? A gente vinha de 5 anos de alta consecutiva de bolsa aqui no Brasil, teve uma alta muito forte de 12%, a gente ficou próximo da performance do Bovespa, o fundo até que a gente lançou com grau de liberdade performou mais que 5% o Bovespa, mas isso não é suficiente para a gente, nem mesmo os multimercados
estando próximo do CDI. Acho que essa é a exceção da gente ter ficado um pouco abaixo. E para 2022, a gente vê que a gente deve entregar, como a gente comumente faz, que é nessa curva normal, CDI mais relevante que a nossa meta de retorno. Tá? Então, a gente continua otimista e até vem conseguindo expandir o risco tanto em ações quanto em juros, principalmente globalmente. Tá? Falando um pouco das posições globais de bolsa, que tem sido a principal contribuição e o principal risco que nós temos, diferente do que foi em 2021, em que o S&P, numa recuperação cíclica, e até pelo forte movimento do Nasdaq no ano de 2019, início da pandemia, teve uma performance melhor o S&P do que o Nasdaq, relevantemente melhor, dado as empresas de crescimento, apesar do ambiente desafiador de alta de juros, mas a gente continua achando que lá fora não devemos apostar numa descontinuidade muito forte, é mais um movimento de normalização de juros. Então, eu acredito que ainda há crescimento, ainda há ambiente pró-risco, vai ter que ser uma seleção de ativos muito favorável, acho que é difícil talvez você fazer um movimento tão forte quanto o S&P fez de 27%, eu espero um movimento menor, mas as nossas posições que a gente tem tomado aqui, a gente espera uma valorização maior que 30%. Então, a gente continua perseguindo em tecnologia, empresas como Microsoft, Google, em vários temas, como metaverso, como crescimento, como busca, como software, continua com uma performance muito positiva e muito bem encaixada. A gente continua perseguindo movimentos em setoriais, ou seja, em índices de novas tendências como o 5G, a qual a gente fala há bastante tempo. Hoje, por exemplo, a Apple passa de 3 trilhões de dólares de valor de mercado. É uma empresa que também, através de índices, a gente tem perseguido. As fintechs americanas também são um tema que a gente persegue. Os próprios bancos de investimento, num ambiente muito favorável de risco, de fusões e aquisições, acreditamos que vão continuar entregando resultados recordes. É um ambiente novamente favorável. Há ainda recuperações cíclicas, que até algumas beneficiadas pela pandemia, como a parte de farmacêuticas, que a gente persegue em índices, e o tema de energia também, que a gente persegue há bastante tempo. O Paulo comentou, esse é um jogo que a gente tem que ter uma humildade enorme em relação à pandemia, mas aparentemente essa nova cepa, essa nova onda é menos letal, então vai parecer um surto de casos, porque é altamente contagiosa, mas com o tempo a gente consegue controlar um pouco. Então, acho que vai gerar menos pânico, vamos dizer, do que as outras. Sempre um medo presente, mas a parte de energia nesse ambiente de recuperação e principalmente de escassez de recursos, em que vários ativos de energia, como o gás natural, tiveram um aumento bastante forte, continuam sustentados. Hoje, a gente prefere perseguir isso principalmente em grandes empresas de petróleo, algumas empresas com yield próximo de 10% ao ano, no ambiente de juros bastante baixo, menor que 1% para 2 anos e próximo de 1,5% para 10 anos atualmente. Então, acho que existe uma distorção aí presente. Tá? Então, com hedge, principalmente em mercados emergentes, a gente continua perseguindo. Para nós, o simples e o essencial, que é o CAM, continua sendo o mercado americano, a bolsa americana, as empresas de tecnologia. As empresas chinesas continuam um ambiente quase de não investimento. E o Brasil continua, infelizmente, numa deterioração macro, como o Pedro comentou. Então, para alguns estrangeiros, eu acho que até que vai gerar distorções relativas, onde a gente tem um domínio de competência muito grande aqui no Brasil. O Brasil vai ser, assim como a América Latina, está no processo de deterioração institucional política. O Brasil também pode ser visto como um país de não investimento. Por isso, também para janeiro, a gente acha que o mercado americano vai receber fluxos de investimentos, alocações para bolsas muito mais consistentes do que a América Latina e o Brasil em particular. Então, a gente continua expandindo o risco, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Aonde estão as oportunidades no Brasil? A gente acredita que na parte as empresas de tecnologia ainda estão caras, são empresas em geral que abriram capital há pouco tempo,
com um prêmio muito grande para uma falta de crescimento, e com juros altos, a taxa de desconto é grande para o mercado brasileiro, mas as empresas financeiras, fintechs recentes, as empresas que estão com forte crescimento, vão continuar e estão um preço atrativo. Um exemplo são as plataformas como BTG e XP. Tá? Os bancos digitais, principalmente Nubank, nós achamos caros, assim como nós achamos caros os setores de consumo em geral, de varejo, que tem múltiplos altos, e a taxa de juros ainda vai estar embutindo resultados muito fracos, principalmente nesse primeiro semestre do ano. A gente gosta do setor de energia, então persegue em commodities. A Petrobras é um case de velho, né, de valor muito profundo, assim, um valuation muito descontado, mesmo com todo o risco político. Então, a gente continua perseguindo. A gente continua achando que tem um valor em siderurgia, que com os cortes de produção na China vão sustentar o preço. Como eu falei, a gente não espera uma descontinuidade de crescimento global, então acho que vai continuar um ambiente favorável. E as empresas brasileiras com uma vantagem competitiva global, como WEG, como Embraer, que tem a colocação agora do carro elétrico muito favorável, como Gerdau, com a presença nos Estados Unidos, essas empresas vão continuar performando melhor do que o mercado, vão continuar crescendo acima de 15%, como a gente exige, e vão ter uma performance melhor. Aí, em contraponto, as empresas muito ligadas ao mercado doméstico, que vão ter uma taxa de desconto maior, vão sofrer. Dentro desse cenário também no Brasil, relativamente, acho que os bancos vão performar melhor, porque, como o Pedro comentou, a gente tem um desvio de percepção em que os juros vão ficar mais altos durante mais tempo do que há de consenso do mercado. Então, um cenário mais desafiador aqui para o Brasil. Bom, esse é o nosso cenário. Queria reforçar a nossa confiança em gerar valor em qualquer mercado, em ambiente de deterioração macro, acima do CDI, seja qual for o nível de CDI. Há uma tendência de deterioração, infelizmente, no Brasil, em mercados emergentes, América Latina, mas há um ambiente pró-favorável em alguns mercados, como os Estados Unidos. E essa dicotomia, essa tendência invertida até, gera uma possibilidade de ganhos ainda maiores, né? Essa é a beleza dos multimercados. Nos fundos de ações, a gente tem corrido com uma assimetria relevante, até para uma diversificação internacional, que eu acho que também gera um valor para vocês, clientes, de estar em mais investimentos em dólar, mais investimentos internacionais, mais investimentos acima do CDI, que também eu acho que são favoráveis para se tiver uma assimetria de piora, ou seja, também representam uma proteção. Bom, esse é o resumo que eu gostaria de passar. Vou passar a palavra para a Isabel para saber se tem alguma pergunta para nós palestrantes. Duda, tiveram algumas perguntas aqui que eu vou tentar juntar para que você consiga... Eu tento resumir aqui as perguntas, que elas vão um pouquinho na mesma linha. E, enfim, vou falar aqui. Fazendo uma análise crítica sobre os resultados dos fundos da casa ao longo de 2021, quais foram os aspectos positivos e negativos que contribuíram para o resultado? E aí, juntando com uma outra pergunta aqui, com relação ao retorno absoluto, mas acho que, enfim, faz parte da resposta, o que mais atrapalhou o desempenho do fundo em 2021, se foi juros, moedas ou equities, a grande dispersão de direcional de preço entre as diferentes ações foram um detrator de performance considerável para o fundo, qual o principal aprendizado ao longo de 2021 e algum aprendizado que vai interferir na estratégia do fundo daqui para frente. Começando pela última, né? A gente tem um modelo vencedor. Em 2021, como eu falei, a gente ficou próximo do benchmark, mas se você analisar em 24 meses, a performance é bem positiva acima do benchmark, em 36 meses mais ainda, e desde o início mais ainda. Então, o fundo é bem consistente. E eu acho que foi, como eu falei, apesar de a gente talvez ficar acima da média, isso não nos satisfaz. Então, olhando com olhar crítico, eu acho que a gente vai estar focado em entregar em 2022 a nossa performance superior e esse pequena diferença que faltou aí para em 2021, tá? Falando resultados, de novo, a gente tem uma gestão de risco forte, preservação de capital, então
Equities no ano ficou, para os multimercados, marginalmente negativo. A grande performance positiva foi juros, que eu te diria que foi o principal acerto. A gente foi muito vocal e mérito do time do Pedro e equipe, Pedro, Chibante, Paulo, todos que representam o time de macro, o comitê macro, foi muito vocal no que deveria ser o movimento no mundo. Às vezes até demorou um pouco mais para acontecer nos Estados Unidos, mas aqui também, como o Banco Central demorou mais do que deveria agir, ele acabou tendo que fazer mais num momento mais crítico. Tá? Então, a gente acertou bastante nos juros. Os resultados de câmbio, commodities, teve erros e acertos, também não foi fácil, como eu falei, não foi fácil para a maioria dos mercados, mas em equities as perdas do mercado, nós, inclusive, que temos 2/3 do risco normalmente em equities e 1/3 em macro, e essa proporção não muda, essa proporção, a gente acredita que é onde tem mais ativos e vão estar mais oportunidades, é que normalmente uma reversão do mercado, e uma reversão ainda com um movimento muito grande, sempre é mais difícil de você pegar, né? Nós procuramos pegar em tendência. Então, a gente conseguiu preservação de capital ano passado, e quando teve uma recuperação de equity, capturar. Esse ano, a nossa gestão ativa, acho que se pagou. A gente conseguiu ter êxito em vários papéis, mas quando você tem uma descontinuidade maior, há umas reversões, por exemplo, em alguns ativos que a gente está animado, como as próprias plataformas de investimento de bancos, caíram bastante, como o BTG e XP. A gente está procurando aumentar essa posição agora. Em consumo, a gente, quando percebeu a reversão, teve uma pequena perda, mas a gente saiu completamente, até a gente ficou financiado, até vendido em algumas empresas, dado o cenário. Então, acho que esse cenário continua. Acho que o risco-retorno não está favorável para isso. E em commodities, acho que a gente perseguiu temas, mas os temas de performance mais longo, por exemplo, um tema como o PetroRio, a gente pegou bem, infelizmente, a gente também saiu fortemente. Um outro aspecto positivo do fundo é que a gente deu valor enorme à liquidez. Se você tivesse uma reversão de mercado, a gente afirmou várias vezes, foi vocal, que o prêmio de liquidez ia acontecer, e a gente viu em vários papéis ilíquidos no Brasil isso acontecer. Então, ativos que são até relativamente bons, mas têm um ganho mais à frente, ou não têm uma representatividade grande no mercado, começa a perder fluxo, começa a perder liquidez, cai no momento de esquecimento, num mercado desfavorável com juros altos. Então, você tem que ter um desconto muito grande para isso efetivamente ficar favorável, né? Então, eu comentei, eu acho que vários fundos tiveram perdas relevantes, a gente não teve também, acho que foi um acerto. Então, num ano assim, muito difícil, acho que houve preservação de capital, mas isso não é suficiente para a gente, e é por isso que eu reflito novamente que eu acho que a gente fortaleceu muito a área internacional, tanto macro quanto equity, a gente fortaleceu muito a área de quantitativa. Então, acho que a gente já está mais preparado ainda para extrair grande parte do valor nos mercados internacionais, porque aqui no mercado brasileiro, repito novamente, eu acho que a relação de risco-retorno não vai ser tão favorável. Você acabou respondendo algumas perguntas, mas a Geise fez uma pergunta aqui sobre o long and short. Se você poderia comentar as principais posições, que eu acho que você também já fez, mas se quiser resumir um pouquinho. O long and short, ele tem a característica, nosso long and short, também é bom sempre destacar que ele tem uma característica que ele não é neutro, né? Então, sempre a nossa contribuição, nós como investidores, o grande ganho normalmente é mais na ponta longa, né? A ponta short você faz proteções, você faz plays relativos, mas normalmente a gente não redia completamente a posição longa, né? Até porque as condições técnicas são sempre mais desfavoráveis para você apostar conta, quanto mais no mercado de equities, que no fundo as empresas crescem e gerem valor, né? Podem ter uma correção mais forte. Então, o long and short, como os fundos de ações ficaram negativos, ele ficou marginalmente negativo. De novo, também foi uma indústria que sofreu bastante, né? Porque long and short que não são neutros, alguns caíram próximos ao índice Bovespa, chegaram a cair 2 dígitos. Long buys também, nosso long buy suplantou relevantemente o Bovespa, mas alguns long buys sofreram mais. Foi um ano, como eu falei, de reversão. Mas eu acho que, de novo, porque ele tem essa característica, porque ele reflete exatamente a carteira que estão nos multimercados, a composição do nosso long and short é a mesma carteira que tem no retorno absoluto, com um pouco mais de risco em ações, porque o risco macro não está presente, né? Então, ambos têm uma volatilidade
presumida, target, né, de 8% para render CDI mais 8%. Então, acho que o ambiente foi desfavorável, como para ações, não foi um pouco desfavorável para ações, mas essa é a característica do long and short, né? Também, quando ele gera ganhos favoráveis de ações, eles são muito relevantes. No tempo, a gente tem a felicidade aqui que, quando você olha desde o início da Alcan, né, desde 2018, os fundos têm até mais de 10 anos de histórico, mas desde 2018 da Alcan, com todos os times reforçados, principalmente o time macro, a performance converge muito próxima desse 2/3, 1/3, e o long and short, com mais volatilidade, converge também para o retorno do retorno absoluto. Ok, Duda, muito obrigada. Eu vou pedir ao Paulo para responder a última pergunta. Paulo, o Lucas perguntou como está a nossa leitura em relação às eleições. Deixa eu começar fazendo até um disclaimer, dando uma informação que normalmente nós não gostamos de ter posicionamento e de ter posições muito fortes em relação à eleição. Tá? Acho que é um tema difícil da gente ter vantagem comparativa. Eu acho que é um tema bem complicado. Tá? Mas, feito esse disclaimer, eu acho que hoje o que nós conseguimos ver basicamente como se fossem 3 faixas de candidato. Na primeira faixa, na frente, tem 2 candidatos, o principal candidato de oposição, Lula, e o presidente. Eles estão muito acima da segunda leva. A segunda leva, que seria principalmente o Moro e o Ciro, e depois os outros candidatos atrás. Né? Então, eu acho que é um pouco essa a situação que as pesquisas tendem a mostrar consistentemente, com alguma variação dos percentuais, mas mais ou menos por aí. Com esse cenário, e se realmente os 2 principais candidatos quiserem concorrer, o que parece, todos os sinais que estão sendo dados até aqui, é que eles de fato irão concorrer, é difícil ver os 2 fora do segundo turno. O presidente dificilmente fica fora do segundo turno, com todo o apoio de máquina do governo que ele tem, com a popularidade que ele tem também. Acho que ele tem um piso ali que tem sido difícil de ser diminuído. E, ao mesmo tempo, o principal candidato de oposição também tem uma popularidade muito grande. Então, tudo leva a crer que o cenário está nessa direção mesmo, da disputa entre os 2. É possível uma terceira via? Mas eu acho que seria mais no caso de um dos 2 desistindo e, por algum motivo, decidindo não participar do que uma mudança muito grande aí do quadro. Agora, dito isso, fazendo o disclaimer de novo, assim, falta muito tempo para a eleição é em outubro, a gente não tem definições ainda de chapas e coisas do tipo, e ainda tem muita coisa para acontecer, mas acho que, visto de hoje, o quadro que parece bem consolidado seria esse. Ótimo, Paulo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Alguém quer fazer alguma consideração final? Duda, Pedro, Paulo? Desejar sorte, saúde. E, de novo, agradecer a confiança. Acho que podem ficar tranquilos que a gente está fazendo uma gestão de risco forte. Isso foi fundamental nesse ano de 2021, no ano de 2020. Esse ano começa de novo com riscos de pandemia, riscos políticos, riscos macro, mas eu tenho convicção que a gente tem tecnologia para continuar performando bem, como historicamente o faz. Aí mesmo quando as coisas dão errado, assim, a gente conseguir estar sempre próximo do benchmark. Mas aí, de novo, eu acho que o que aconteceu em 2020, quando a gente ficar um pouco abaixo do benchmark, foi exceção. Eu tenho bastante convicção que a gente deve entregar isso no futuro, de novo, resultados relevantemente acima do benchmark. Obrigada a todos, pessoal. Obrigado, pessoal.